A gravação foi iniciada, presidente. Ok, obrigado. Então, nós concluímos a pauta da sessão das 9 horas. Vamos dar início à pauta dos processos indicados para a sessão das 14 horas. Primeiro item, relator conselheiro Cleucio, recorrente Escola Monteiro Lobato. Vamos lá, Cleucio. Muito bem, então, presidente, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da primeira turma da DRJ Juiz de Fora, que julgou improcedente a impugnação oferecida pela contribuinte. O caso versa sobre a aplicação de multa de ofício de 75% e acréscimos legais sobre compensação considerada como não declarada pela recorrente. Conforme o relatório da DRJ, recorrida, que adoto, foi lavrado auto de infração contra a empresa pelos seguintes motivos. Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício nos termos do artigo 926 do Decreto 3.000 de 99, tendo em vista que foram apuradas as infrações. As infrações abaixo descritas, aos dispositivos legais mencionados. Multa isolada, compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo. O sujeito passivo efetuou, no processo administrativo número tal, compensação de débitos tributários alegados, com alegados créditos referentes a empréstimo compulsório em favor da Eletrobras. O artigo 74 da Lei 9430 autoriza a compensação de créditos relativos a tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal. Presidente, acho que aqui até posso poupá-los do caso, porque é um assunto conhecido, que é a compensação, né, de empréstimo compulsório, aqueles empréstimos compulsórios lá dos anos 60, da Eletrobras, que o contribuinte utilizou como crédito para compensar com débito tributário. É essa a questão. Certo. E aí foi indeferido e aplicada a multa, é isso? Foi indeferido e aplicada a multa. Correto, acho que podemos ir ao voto, né? Podemos ir ao voto? Acho que sim. Então, tranquilo. Então, o voto. Bom, sobre a admissibilidade do recurso, o recurso é tempestivo, e aqui eu explico a tempestividade, as datas, etc. A matéria é da competência da turma e da sessão, e a regularidade processual, o contribuinte se defende por meio de advogado, desde o começo do processo. É o caso, então, de se admitir o recurso. No mérito, trata-se de auto de infração lavrado contra a recorrente, em que foi aplicada a multa de ofício de R$ 96 mil a valores da época. O motivo da autuação, conforme externado no relatório, foi a verificação em procedimento de fiscalização de que a recorrente compensou valores referentes a empréstimo compulsório destinado à Eletrobras com débitos tributários. Conforme a autuação, o suposto crédito não pode ser compensado por não ser tributo administrado pela RFB, conforme previsto no artigo 74 da Lei 9430. Por tal razão, foi apurado um crédito tributário decorrente de compensação indevida de R$ 128 mil e multa de ofício de 75%, no montante de R$ 96 mil, ambos em valores da época. O presente processo versa tão somente sobre a multa. A multa é penalidade pecuniária, considerada no direito tributário como sanção decorrente do descumprimento de obrigação acessória. Assim, logicamente, a validade jurídica da multa depende da verificação da ocorrência de uma infração contra a legislação tributária. No caso dos autos, a infração cometida pela contribuinte foi a realização de compensação de créditos de debêntures emitidas pela Eletrobras, de titularidade da recorrente, com débitos de PIS não cumulativo. Tais créditos decorrem do empréstimo compulsório previsto no artigo 4º da lei tal. De acordo com a súmula CARF 24, não compete à Secretaria da Receita Federal administrar a restituição e compensação desse tipo de crédito, e aí eu cito a súmula. Embora a súmula tenha sido aprovada em 2018, os precedentes datam de 2005, período em que a contribuinte vinha realizando a compensação. Para exemplificar, seguem precedentes abaixo, eu cito alguns precedentes da época.
Assim, a compensação levada a efeito pela recorrente era vedada, de acordo com o artigo 18 da Lei 10.833, 2003, vigente à época dos fatos, deve ser aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, definido pelo artigo 44 da Lei 9.430, aqui eu cito o dispositivo legal. Eis, portanto, o enquadramento legal da multa, ao qual a administração tributária está vinculada, não podendo afastá-la ou transigir com esse valor, devendo ser aplicado de ofício. Assim, todas as alegações da recorrente de não incidência da multa em razão do seu percentual desproporcional, vedação ao confisco e inconstitucionalidades da legislação, não podem ser acolhidas por este Conselho Recursal, pois implicariam em controle de constitucionalidade de lei, o que é vedado pela súmula CARF número 2. O mesmo raciocínio deve ser aplicado sobre a impugnação da taxa Selic, como índice de correção do crédito tributário. De acordo com a combinação dos artigos tais e tais da Lei 9.430, são cabíveis juros moratórios sobre os débitos tributários, corrigido o crédito pela taxa Selic. E aqui, presidente, eu vou acrescentar ao voto a súmula 4 do CARF, que realmente está faltando aqui para a questão. Pelas mesmas razões que vinculam a administração tributária à legalidade, não é possível afastar a aplicação do citado dispositivo legal, que determina qual índice de correção monetária deverá ser utilizado para atualizar a dívida tributária, e aqui eu vou acrescentar nesse sentido, súmula 4, CARF. Por outro lado, os argumentos aduzidos pela recorrente de impropriedade da taxa Selic para servir de índice de correção de crédito tributário já foram superados pelo STJ. Sobre o assunto já escrevemos o seguinte, aliás, eu transcrevo aqui um trecho da minha obra e que indica que esse assunto já está superado e que, portanto, a taxa Selic serve como índice de correção monetária e de juros do crédito tributário. Então, é só uma citação aqui, eu vou pular essa parte. Vê-se, portanto, não há mais óbice jurídico no STJ para aplicação da taxa Selic como índice de correção dos créditos fiscais. Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por negar provimento, mantendo a decisão recorrida integralmente. Eu sugeriria ali a aplicação da súmula, você, até para não tumultuar o seu texto já prévio, pode colocar até após essa citação, né, após essa frase aí, consolidando essa jurisprudência, o CARF também já havia editado essa súmula número 4. Ok, então aqui a multa sobre compensação não declarada, conforme a previsão legal. Paulo? Gustavo quer falar. Oi? Pode ir, Paulinho. Tá. Não, que o Gustavo tinha pedido para falar. Você quer falar, Gustavo? Antes? Desistiu. Fala no teu. Eu acompanho o relator. Gustavo. Não, eu acrescento agora. Como caso de multa, eu sugeriria botar 108 também, tá? Já. Não sei se vocês concordam. Não só. Ele deve estar discutindo a incidência sobre. Sobre o débito, tudo bem. Pode ser. Aí eu sugeriria. Bom, enfim, eu estou falando isso porque eu tenho um voto que foi tirado de pauta que eu aplico isso, tá? Com o relator, presidente. Ricardo? Com o relator. Flávio? Com o relator, presidente. Andréa? Acompanho o relator, presidente. Mauritânia? Acompanho, presidente. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Não teve nenhuma alegação de nulidade, né? Foi só... Não teve, não. Deixa eu fazer a anotação aqui. Os próximos itens, 18 e 19, foram retirados de pauta. O relator é o Gustavo, processo da Guignone Distribuidora. Pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional, portanto, não serão julgados em sessão não presencial. Próximo item 20, conselheiro Ricardo, ideal qualificação profissional, é um processo repetitivo, que vai repercutir nos dois itens seguintes, 21 e 22
Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Bom, trata-se de uma notificação de lançamento de multa por atraso na entrega de declaração simplificada da pessoa jurídica inativa, a DSPJ inativa. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que aguardava a decisão de processo no qual apresentou recurso voluntário insurgindo-se contra acórdão que manteve o indeferimento de sua exclusão de ofício do Simples Nacional e que, portanto, não deveria ser autuada. A DRJ, no entanto, argumentou que a manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples não possui efeito suspensivo e que a contribuinte estava obrigada à apresentação da referida declaração no ano calendário correspondente. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete a alegação de que a presente exigência deve se submeter ao pronunciamento ainda pendente de decisão definitiva no CARF, quanto ao processo de sua exclusão do Simples. É o relatório. Posso prosseguir, né? O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como se sabe, a recorrente não acrescentou nada de... Como se vê, a recorrente não acrescentou nada de novo. Insiste apenas numa relação de dependência entre a multa aplicada e o seu processo de exclusão do regime do Simples Nacional. Pois bem, para além da impropriedade dessa relação, já declarada pela instância ACO, cumpre informar que, ao compulsar os autos do processo de exclusão do Simples a que se refere a recorrente, constata que o julgamento do contencioso já foi concluído com decisão definitiva do CARF, negando provimento ao recurso voluntário. Portanto, nem mesmo a premissa recursal se sustenta. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, aqui é o atraso na entrega da declaração, né? Em decorrência da exclusão, né? Naquele caso. Ok. Paulo? Eu acompanho. Gustavo? É interessante essa discussão, né? O recurso do Simples não tem efeito suspensivo? Curioso. Eu vou pensar sobre isso mais para frente, mas por hora eu acompanho o relator. Para esse efeito, acho que não tem. Conselheiro Flávio. Não, Flávio. Flávio. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Andréa. Acompanho o relator. Cléucio. Também sigo o relator, presidente. Mauritânia. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso. No item 20, que vai repercutir nos itens 21 e 22, por serem processos repetitivos desse paradigma. Próximo item 23, Flávio, M.E. Gonçalves, Indústria de Imóveis. Então, vamos lá. O voto já está lá na pasta T, disponível. O processo é simples, presidente. Trata de auto-infração, lavrado em face desse contribuinte, M.E. Gonçalves, que foi aplicada multa pelo atraso no cumprimento de dever instrumental de entrega do CTF, referente ao mês de janeiro de 2007. A multa se deu com base no artigo 7 da 10426. O recorrente apresentou impugnação administrativa, na qual alegou, em síntese, o caráter confiscatório da penalidade, a desproporcionalidade entre a penalidade aplicada e a infração cometida, a ilegalidade da DCTF e 4, a excessiva carga tributária. Eu até coloquei entre aspas porque eu não consegui entender exatamente o que ele quis dizer nesse tópico. Em análise dos argumentos do então impugnante, a DRJ de Campo Grande entendeu por bem manter o auto de infração, julgando como improcedente os pedidos lançados em sede de impugnação. E aqui eu cito a emenda. Devidamente intimado, o recorrente apresentou recurso voluntário, folha tal, no qual repisa os argumentos apresentados em sede de impugnação administrativa. Posteriormente, os autos foram distribuídos a este conselheiro para julgamento. Este é o relatório. Pode passar do voto. Tá. Bem, o recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos.
Como se depreende do relatório acima, o presente de atuação versa sobre entrega de atraso do STF, referente a janeiro de 2007. O prazo final para entrega da declaração seria o dia 7/3/2007, sendo que essa só foi apresentada pelo contribuinte em 6/7/2011, importando, assim, em 53 meses de atraso. A multa foi aplicada com base no artigo 7 da 10.426. Em controvérsia nos autos que houve um atraso na entrega, sendo que o próprio recorrente não contesta isso nas defesas apresentadas. A argumentação tecida do recorrente em si são essencialmente quanto à constitucionalidade da sanção aplicada, notadamente quando alega o caráter confiscatório da penalidade, a sua desproporcionalidade face à pequena infração cometida, bem como quando aduz pela excessiva carga tributária. No que tange a esses argumentos desenvolvidos pelo recorrente, como sabido nos termos da súmula CARF, número 2, é defesa deste conselho se manifestar contra a inconstitucionalidade da lei tributária, inclusive aquelas que definem penalidades pelo descumprimento de obrigações principais e acessórias. Nesse sentido, não há como acolher os argumentos apresentados. Por outro lado, no recurso voluntário, o recorrente pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da obrigatoriedade da DCTF, alegando que essa teria sido instituída através de IN, da Receita Federal, em afronta ao princípio da legalidade. Todavia, como assentado pela turma de julgamento da COR, a obrigatoriedade de apresentação da DCTF foi instituída através do inciso 6 do artigo 15 da MP 1788, convertido na 9779, não podendo se falar em ilegalidade da obrigação que foi instituída pelo legislador e regulamentada pela Receita Federal do Brasil. Por todo exposto, vota-se por negar provimento ao recurso voluntário. Bem simples. Ok. Então, o relator votou negando provimento ao recurso. Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Com o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Andréa? Acompanho o relator, presidente. Cléucio? Também sigo o relator. Mauritânia? Com o relator. Também sigo o relator. Então, o item 23, por unanimidade de votos, o colegiado acorda em negar provimento ao recurso voluntário. Querem votar mais um antes de parar ou são 12 horas, preferem já parar? Então vamos fazer o do Ricardo aqui, o item 24, Ricardo. Metalúrgica Injecta. Ok. Bom, é um processo, tá, de uma decisão. Ação de lançamento de multa por atraso de entrega de DCTF, também. Decisão decorrida, descrever o caso aqui, mas basicamente o que importa é essa informação de que é multa por atraso de entrega. RJ não concordou. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde essencialmente alega que não concorreu para que o dever instrumental não fosse cumprido. Suplica os princípios pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E aí, bom, no meu voto, eu simplesmente trago a súmula 2, né? E vocês bem conhecem, foi utilizada aí outros colegas aí recentemente. Como já esclarecido pela decisão recorrida, o cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos pela legislação tributária sujeito o infrator à aplicação da penalidade estabelecida por lei. Alegada dificuldade na apresentação da DCTF não justifica o atraso de mais de um mês no cumprimento da obrigação acessória. No exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O recorrente nada apresentou, né? Só fala em proporcionalidade e razoabilidade. Só em constitucionalidade. Paulo? Sigo o relator. Gustavo? Presidente. Flávio? Relator, presidente. Andréa? Com o relator, presidente. Cléucio? Também sigo o relator. Mauritânia? Acompanho o relator, presidente. Mais uma vez, por unanimidade de votos, o colegiado acorda em negar provimento ao recurso voluntário. Item 24 da pauta.
Seguimos? Deu fome? Ô, presidente, por mim, eu nem consigo almoçar agora e eu já vi que a pauta está bem grande à tarde. Por mim, quando vocês puderem... Agora, esse caso aqui, presidente, ele é mais complicado, mas tudo bem, por mim... Eu acho que é melhor deixar para tarde. Ele é um repetitivo? Então, se é mais complexo, eu também prefiro... É mais complexo. Interromper, e aí a gente julga ele com calma. Né? Melhor. Então, vamos Retorno que horas? suspender. Querem começar 13h30? Por mim pode ser. Tá, Todos de acordo? 13h30 é possível? 13h30. Ok, então, suspendendo a gravação.